A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Sábado. Ler com oração. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5:2. A responsabilidade de cuidar das ovelhas. Hoje Deus quer líderes que cuidem, apacentem e sejam pastores. Na cristandade degradada, muitos líderes se importam apenas em ganhar louros, glória humana, louvor e não se preocupam com as ovelhas. O verdadeiro líder que o Senhor procura não se importa com ser elogiado, exaltado, mas se preocupa em cuidar das pessoas, apacentando as ovelhas que o Senhor lhe deu. No Antigo Testamento, Deus já falava sobre os falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, 1-4. O Senhor está vendo tudo. Ele vê o coração das pessoas, vê a motivação daqueles que pastoreiam seu rebanho. A bênção de Deus visa fazer-nos fecundos e frutíferos, a fim de nos multiplicarmos. Ele tem levantado verdadeiros pastores entre nós que não se preocupam consigo mesmos, mas que apacentam suas ovelhas. Se as pessoas forem bem cuidadas, bem apacentadas, elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará. Em Ezequiel vemos a indignação do Senhor contra os falsos pastores, aqueles que apacentam a si mesmos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? 34:2. Esses falsos pastores cuidam das ovelhas visando a seu próprio proveito, a seu próprio lucro. Preocupam-se apenas com suas necessidades. Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ezequiel 34, 3-5. O Senhor Jesus encontrou as multidões sofrendo como ovelhas sem pastor, conforme lemos. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:35 e 36. Os judeus deveriam ser apacentados pelos sacerdotes, mas, na realidade, estavam perdidos, sofrendo como ovelhas sem pastor, como Deus disse em Ezequiel.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. 34, 6 a 10. Se Deus nos entregou suas ovelhas, Ele certamente nos cobrará o resultado. O Senhor procura pastores que sejam como canais. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Ezequiel 34, 11 a 13. Essas correntes mencionadas aqui são canais. Os colportores, os irmãos que pregam o Evangelho, que cuidam de pessoas, suprindo-as com a palavra, são canais usados por Deus para fluir o rio da vida. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali, em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14 e 15. Os líderes das igrejas precisam entender que não devem lidar com as pessoas de maneira impessoal. Não somos como uma instituição religiosa que se preocupa apenas com meros números. Lidamos com as vidas que Deus nos encarregou de cuidar. Essas vidas são os bens de Deus, que Ele nos confiou. Os bens de Deus não são propriedades, ouro, pedras preciosas, mas são pessoas. Por isso devemos cuidar bem daqueles que Ele nos entregou, prestando atenção às suas carências humanas, tanto físicas quanto emocionais. Com empatia e muito amor, devemos ajudá-los a crescer espiritualmente e ser aperfeiçoados para a obra do Senhor. O apóstolo Pedro disse aos presbíteros: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro 5, 1 e 2. Um presbítero não pode exercer autoridade dominando sobre os outros irmãos. Pelo contrário, sua principal função é apacentar as ovelhas, ou seja, os irmãos na igreja. Por isso, em sua exortação, o apóstolo também afirma que os presbíteros não devem cuidar do rebanho de Deus a eles confiado, por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhes foram confiados antes, tornando-se modelos do rebanho. Versículos 2 e 3. Nossa vida deve ser um modelo para as outras pessoas, principalmente para as pessoas de quem cuidamos. Não é fácil cuidar de pessoas, por isso o apóstolo Pedro termina dizendo: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 4. Nosso Senhor é o Supremo Pastor, que conhece cada um de nós.
nossas dificuldades, nossas necessidades, nossas diferenças. Ele se preocupa com cada um de nós e cuida de forma individual e detalhada. Ele é nosso modelo e devemos inspirar-nos nele e depender dele para cuidar de pessoas. É dessa maneira que Deus quer que apacentemos suas ovelhas. Mesmo que haja dificuldades, sejamos fiéis em cuidar daqueles que o Senhor nos entregou, pois só assim, em sua volta, receberemos a imarcessível coroa da glória. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.